Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta santa celebração. Gostaríamos de comunicar que esta missa está sendo transmitida ao vivo, através das redes sociais da nossa paróquia, e a gravação ficará disponível nas redes para acesso futuros. Lembramos também que as fotos que serão tiradas durante a celebração ficarão nos arquivos de nossa paróquia e também serão postadas nas redes sociais. Intenções. Vamos colocar no altar do Senhor as seguintes intenções: 2 anos de falecimento de Irineu Antônio Ferreira, 3 anos de falecimento de Domingos Diniz, pela saúde de Ercídio Rodrigues dos Santos, pelo aniversariante de Alisson Ceni, da equipe de acolhida, e pela ação de graças a São José. Unidos no Espírito Santo, pelo vínculo da paz, tornamos parte do banquete eucarístico, para unir nossa fé. Diante das necessidades do povo faminto, somos convidados a nos sentirmos responsáveis para que a ninguém falte o pão de cada dia. Memorial do mistério pascal de Jesus, a Eucaristia nos revela que o pão se multiplica a cada medida que é partilhado. Ficamos em pé para receber a procissão de entrada. Do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Boa noite. Nós nos reunimos, irmãos e irmãs, para esta Santa Missa. Trazemos para o altar do Senhor nossas preces, nossos agradecimentos, e como família de Deus, ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia, queremos ser alimentados pelo Senhor nosso Deus. Na noite de hoje, rendemos graças a Deus, iremos também dar posse aos novos membros do Conselho Econômico da nossa paróquia, que agora juntos também nos ajudarão na administração. Sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. Meus irmãos e irmãs, neste domingo
em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. No instante, peçamos ao Senhor perdão por nossas fraquezas, pelas vezes que não guardamos a sua palavra. Peçamos ao Pai o seu perdão. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus,
Apresentemos nas mãos do Senhor nosso Deus nossa prece, nossas intenções, tudo que trazemos no nosso coração, entregamos no altar do Deus da vida. Juntamente com as intenções do nosso coração, rezamos pelos irmãos e irmãs que nos ajudarão no conselho econômico, que possa ser um tempo para o crescimento na fé de cada um deles, e que eles sejam amparados pelo Espírito de Deus para realizar a missão que hoje a Igreja lhes confia. Ó Deus, sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós, usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Sacia os vossos filhos, ó Senhor, saciai os vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vos dais no tempo certo alimento. Vos abri a vossa mão prodigamente, e saciai todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente.
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos à guarda unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança, a qual foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos,
com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos este 17º domingo do tempo comum, e uma pergunta que deve nos orientar na noite de hoje e ao longo dos próximos domingos é justamente: do que nós temos fome? Qual é a saciedade que o nosso coração e a nossa vida precisa? E ao mesmo tempo, de quais formas, de que modo Deus nos alimenta? Nós ouvimos a primeira leitura do livro dos Reis, em que o servo oferece ao profeta Eliseu um pouco do seu alimento, mas ele já faz uma advertência ao profeta: isto é muito pouco, não será suficiente para alimentar todos os que estão aqui. E o profeta diz ao servo: entregue o alimento. Você não confia na palavra que diz: eles comerão e ainda sobrará? E obediente, o servo faz como disse o profeta. Meus irmãos e irmãs, o que nós temos nesta primeira leitura do livro dos Reis é justamente uma promessa da parte de Deus. A promessa de que Ele sempre será bondoso e misericordioso. Nunca lhe faltará ao seu povo. Sempre matará a sua fome. Quando nós vamos para o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, vemos a realização desta promessa. Jesus, que realizando um grande milagre, mata a fome daqueles 5.000 homens. Mas, meus irmãos e irmãs, é importante observarmos como o evangelista São João vai nos apresentando este relato. E ele começa dizendo que Jesus saiu de uma margem para a outra margem do rio. E com isto São João quer trazer para todos nós a ideia da Páscoa. A Páscoa que é passagem. O povo de Israel fez primeiramente a experiência da sua Páscoa quando o Senhor os convidou a deixar a casa da escravidão no Egito para partirem para a terra prometida. Naquela noite o Senhor passou pelo Egito, mas para chegar à terra prometida, o povo teve também que passar, atravessar o Mar Vermelho. E assim, meus irmãos e irmãs, que nós compreendemos na Páscoa de Jesus a nova e verdadeira Páscoa, a nova e verdadeira passagem, porque se antes o povo saía da casa da escravidão para a liberdade dos filhos de Deus, agora com Jesus nós saímos da escravidão do pecado também para a liberdade daqueles que já se encontraram com o nosso Senhor. E é justamente por isso, meus irmãos e irmãs, que neste domingo nós somos convidados a refletir sobre esta travessia que Deus quer que nós façamos. Porque é preciso sair da nossa comodidade, sair do lugar, muitas vezes, das situações de pecado que nos encontramos. É preciso atravessar
para uma nova realidade, para a liberdade dos filhos de Deus. E mais do que isso, o Senhor Jesus nos convida a uma outra travessia. Nesta terra, somos peregrinos. Dizemos que somos caminheiros, estamos caminhando. E caminhando para onde? Caminhamos para o céu. Por isso, este Jesus nos convida a uma travessia desta terra para o reino dos céus. Mas nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que esta nossa travessia não é tão fácil, não é tão simples. Nós somos muitas vezes levados de um lado para o outro, ficamos preocupados, muitas vezes experimentamos a fraqueza do nosso coração, caímos nos nossos pecados. E é por isso então que para esta travessia o Senhor nos convida a nos alimentarmos da sua presença. E é isto que encontramos no Evangelho. A pergunta de Jesus: onde vamos comprar pão para alimentar estas pessoas? E o evangelista faz questão de dizer: Jesus perguntou para experimentar os discípulos. Meus irmãos e irmãs, o homem e a mulher de fé, aquele que se diz seguidor de Jesus, precisa perceber como é este seguimento. Porque o pecado original nos deixou egoístas. O nosso pecado nos leva a olharmos apenas para nós, para a minha necessidade, para aquilo que eu preciso. Mas ser discípulo de Jesus significa ter um olhar além, um olhar para o outro, que consegue perceber também as necessidades do outro. Por isso ele pergunta aos discípulos: onde vamos encontrar? Como é que iremos comprar? Porque o discípulo precisa fazer a experiência desta vida de comunhão, de abertura para o outro. E meus irmãos e irmãs, não há outro lugar onde podemos fazer esta experiência de comunhão, senão aqui, na celebração eucarística. Jesus faz um convite ao povo: vocês devem se sentar. A atitude de sentar é a atitude dos homens livres. Os escravos comiam em pé, os servos permaneciam em pé, mas os senhores, o homem livre, ele se sentava para comer. E com isso Jesus está dizendo: você não é escravo, você não é servo, mas você é filho. E o Filho de Deus, como um homem livre, senta-se para se alimentar. E meus irmãos e irmãs, Jesus pega a oferenda daquele menino, aqueles pães e aqueles peixes, transforma e devolve ao povo. E é impossível, ao ouvirmos o texto do Evangelho, não nos lembrarmos da Eucaristia. O Senhor tomou os pães, deu graças, partiu e distribuiu aos seus discípulos. É a narrativa da instituição da Eucaristia. Por isso, meu irmão e minha irmã, em cada Eucaristia, nós apresentamos ao Senhor o pão e o vinho. Trazemos ao Senhor o fruto do nosso trabalho, entregamos a Ele e Ele nos devolve algo muito melhor. Entregamos ao Senhor o pão, Ele nos devolve o seu corpo. Oferecemos ao Senhor e Ele então nos devolve o sangue do seu próprio Filho. Meus irmãos e irmãs, que grandioso milagre nós experimentamos em cada Eucaristia. Continuamos ainda hoje a sermos convidados a nos sentar em torno da mesa do Senhor que quer nos alimentar. Isto é fundamental. Deste encontro com o Senhor, ninguém sai de mãos vazias. Ninguém pode sair desta igreja com fome, porque o Senhor quer alimentar a todos nós. E aí então, podemos fazer a experiência
que fomos convidados na segunda leitura. Existe um só Deus, um só batismo, um só Senhor. E poderíamos então dizer, existe uma única Eucaristia. Existe um único corpo de Cristo. Não existem vários, não existem muitos, um único corpo. E meu irmão e minha irmã, se tomamos parte nesta mesa, neste banquete, significa então que somos irmãos. Se dizemos que temos um único Pai, um único Deus, significa que este Deus quer que olhemos para as necessidades dos outros, quer que tenhamos a coragem de abrir e oferecer aquilo, o pouco que temos, mas o Senhor saberá multiplicar. E é assim então, meus irmãos e irmãs, que compreendemos porque São Paulo, na segunda leitura, nos convidou a suportarmos uns aos outros. E não é suportarmos como um peso, eu tenho que suportar aquele irmão. Não é assim. O castiçal suporta a nossa vela, ele segura, ele dá suporte, dá sustentação. E é isto que Deus nos convida a fazer. Se nos sentamos como filhos, se nos alimentamos da Eucaristia, saímos daqui para dar suporte aos nossos irmãos. Saímos daqui para cuidar, para ajudar, para que aqueles que estão lá fora façam também a experiência do nosso Deus. Venham para o seu encontro, venham para se alimentar. Peçamos, irmãos e irmãs, que ao celebrarmos esta Eucaristia, o Senhor nos ajude a fazermos esta travessia, que passemos da nossa vida pequena e muitas vezes de escravos à liberdade dos filhos e filhas de Deus. Peçamos ao Senhor que neste caminho Ele nos sustente e nos alimente com a sua presença, e que tenhamos a graça de nos preparando, sendo guardados pela sua presença, cheguemos também à alegria da vida eterna. No instante, abaixe um pouquinho a sua cabeça diante da presença de Deus e peça a Jesus que você queira fazer esta travessia. Peça ao Senhor que você queira ter a sua vida transformada, fazendo a experiência de ser filho e filha de Deus. E assim peça ao Senhor que o seu olhar esteja atento às necessidades daqueles que precisam. E que oferecendo o nosso pouco, o Senhor possa multiplicar em dons e bens para os que convivem conosco. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus.
Então, queridos irmãos e irmãs, a Igreja nos convida sempre a administrarmos bem aqueles dons que pela caridade, a generosidade de todos vocês, dizimistas, aqueles que nos entregam as suas ofertas, nos ajudam também nas festas, que a Igreja possa fazer sempre bom uso do vosso dinheiro, da vossa generosidade. E todas essas ofertas, o dízimo, a coleta, as festas, toda a arrecadação é usada em prol da evangelização. Vocês sabem muito bem, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a Igreja necessita para que ela possa fazer com que este anúncio do reino chegue até você e chegue também até os outros irmãos e irmãs. Então nós agradecemos muito a sua colaboração, a sua generosidade, a entrega do seu dízimo, também da sua oferta. E é por isso que para uma melhor transparência, também um melhor auxílio na vida administrativa da paróquia, nós temos o que chamamos de conselho econômico. Então não é somente o padre, o pároco que administra a paróquia, mas ele o faz também junto com o tesoureiro e com os membros do conselho econômico. Então nós tivemos, vocês já conheciam, o Carlinhos, que por muitos anos foi o tesoureiro aqui da nossa paróquia. O Carlinhos já estava há mais de 10 anos, pediu então para se afastar, e com isso nós nomeamos um outro tesoureiro, que é o Márcio, que está aqui, e com ele nós também fizemos o convite para outros irmãos e irmãs que irão nos ajudar no conselho econômico. Então vou fazer a leitura da nomeação deles, depois eles virão aqui à frente e nós iremos, com toda a nossa comunidade, professar a nossa fé, daremos também uma bênção para estes irmãos e irmãs. A paróquia São Paulo Apóstolo, com sede na cidade de Capão Bonito, diocese de Itapeva, em conformidade com as exigências do Código de Direito Canônico, no cânon 537, que determina a constituição de um COPAI, Conselho de Assuntos Econômicos, vem por meio do seu pároco, Padre Diego William dos Santos, canonicamente empossado no dia 4 de março de 2021, nomear os seguintes membros para constituírem o COPAI da paróquia São Paulo Apóstolo. Parágrafo único. As atribuições e o tempo de mandato do mesmo conselho serão regidos pelo Estatuto de Conselho Paroquial de Assuntos Econômicos da Diocese de Itapeva, promulgado no dia 27 de outubro de 2000, até que novo estatuto seja definido pelo senhor bispo diocesano. Para tal, nomeamos para o COPAI os seguintes membros: Antônio Pedro Ferreira Filho, Maria das Graças Ferreira Oliveira, Maria Neucide Queiroz, Márcio Souto de Proença, Reinaldo Lúcio de Almeida. Capão Bonito, 17 de julho de 2021, memória litúrgica dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros mártires. Então, os membros do COPAI podem chegar aqui à frente. Somente o Antônio não conseguiu participar porque já tinha um outro compromisso, mas estes são os membros do COPAI, vocês já conhecem, são irmãos e irmãs da vida aqui da nossa comunidade, vivem a sua fé também lá na São João Batista, na comunidade São Judas, e junto com Antônio irão também nos ajudar
na administração da nossa paróquia. Então, com eles, nós faremos agora, diante do altar, a nossa profissão de fé. Rezemos juntos. Creio em Deus Pai, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. A nossa proteção está no nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, nós vos pedimos a vossa bênção para estes vossos filhos e filhas, irmãos e irmãs da nossa comunidade, que se propõem a ajudar na administração dos bens temporais da nossa paróquia. Nós vos pedimos, ó Pai, que o trabalho destes vossos filhos favoreça o bom andamento da nossa paróquia, nos ajude na evangelização, para que o vosso nome seja cada vez mais conhecido, engrandecido, amado e adorado. Nós vos pedimos, Senhor, que diante dos desafios, eles encontrem em vós a sua esperança e que saibam refugiar-se sempre na vossa presença e possam contar com a vossa constante proteção. Dignai-vos, ó Pai, abençoar estes vossos filhos e filhas, membros do nosso Conselho Econômico, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria. Então vamos dar uma salva de palmas para estes irmãos. Então que você se lembre sempre de rezar por eles que nos ajudarão na administração da paróquia. Futuramente nós iremos dizer a vocês os valores e como e onde a sua oferta, o seu dízimo tem sido empregado, para que não reste nunca dúvida. E se você tiver alguma dúvida sobre onde é empregada a sua oferta, você pode procurar sempre a Secretaria Paroquial, lá eles irão informar. Que o trabalho destes nossos irmãos possa servir e muito para a evangelização. Queridos irmãos e irmãs, aqui reunidos para recordar os benefícios de nosso Deus, roguemos que Ele inspire os nossos pedidos, para que possa atender às nossas súplicas, e apresentemos com confiança os nossos pedidos através da oração da comunidade. Olhai, Senhor,
pela Igreja que distribui o pão da palavra e da Eucaristia e é sinal da vossa solidariedade com a humanidade, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Iluminai os servidores das comunidades para que, a exemplo de Jesus, se lembrem sempre dos pobres e abandonados. Nós vos pedimos. Inspirai as autoridades do país para que implementem políticas públicas que favoreçam a vida do povo mais necessitado. Nós vos pedimos. Abençoai as instituições e organizações empenhadas em proporcionar trabalho e moradia, que trazem dignidade às pessoas. Nós vos pedimos. Ouvi as preces que vos apresentamos pelos avós neste dia a eles dedicado, para que nunca lhes faltem o cuidado e a acolhida dos filhos e netos. Nós vos pedimos. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. Com o pão e o vinho apresentemos ao altar tudo aquilo que somos e temos. Dos irmãos, comprometer a vida, buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Compartilhar, mas com a tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco pra dar. Orai, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa restauradora na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em
Demos graças ao Senhor nosso Deus. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo, com Cristo vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que a ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda face se come neste pão,
recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a Arnaldo, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo,
Deus, que tiras o pecado do mundo, e de piedade, piedade de Deus, Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creio em ti, Senhor, nas pegadas deixadas por ti, vou andar, vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na voz, proclamar que a vida é bem mais do que aquilo que o mundo ensina, e cantar um grupo ensinado por Deus, com poesia ensinar nossa fé, cantar o santo de amar, como poetas que querem sonhar, pra realizar o que o Mestre ensinou. Temos ceia restaurar o coração, fonte divina no altar brotar, vamos alimentar, celebrar meu viver, pra no mundo ser mais e mais, Senhor, aprendiz da verdade, justiça e da paz, como um mar e viver neste vinho, neste pão. Quero ser, Senhor, novo homem nascido do teu coração. Vou falar do teu coração, com ternura nas mãos e na
Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. A pedido da Secretaria da Saúde, nós lembramos a todos, nosso município possui vacinas suficientes. Então dê uma olhadinha, se você já não está na idade, agora são os mais jovens, e procure então uma unidade de saúde, veja a idade que está aqui no município e procure se vacinar. E lembramos também aqueles que tomaram a vacina e precisam da segunda dose. Então dê uma olhadinha lá na carteirinha que você recebeu, se já não chegou a hora da segunda dose, se já estiver na data, procure também uma unidade de saúde, veja como você pode receber a segunda dose. Não deixe de se vacinar. Nós sabemos que somente com a vacina nós poderemos retomar as nossas atividades religiosas com mais tranquilidade e também toda a nossa vida do modo como nós costumávamos fazer. Então fique um pouco atento, se você ainda não se vacinou, faça, é preciso, é também a nossa contribuição, cuidando da nossa saúde, cuidamos também da saúde dos irmãos e irmãs. Nós agradecemos a todos que vieram para esta Santa Missa, agradecemos ao Carlinhos que por todos esses anos colaborou com a nossa paróquia, nos ajudou como tesoureiro. Agora nós pedimos a Deus que possa recompensá-lo pelo bem que fez à nossa comunidade. E agradecemos, rezamos pelo Márcio, nosso novo tesoureiro, e também os outros membros do COPAI, que juntos consigamos também levar à frente a evangelização na parte administrativa da nossa paróquia. Nós vamos retornar para as nossas casas, que você leve este desejo de fazer esta travessia com Cristo Jesus. Que você volte no próximo domingo, quando Ele se mostrará a todos nós como pão vivo descido do céu. E que o nosso coração possa ter sempre fome do nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Por intercessão de São Paulo apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite, uma boa semana a todos vocês. Esperança.